Pronto, então muito boa tarde aos presentes. Desde logo agradecer o convite à Associação de Defesa de Património da Madeira. Aquilo que nós vemos aqui fazer é falar de uma profissão, que é uma profissão recente, quando comparado com arquitetos, com engenheiros. Falamos de uma profissão que tem, se considerarmos a primeira formação que existe ao nível do ensino superior, que foi de 89, falamos de uma profissão que tem cerca de 35 anos. E, portanto, é uma profissão que ela própria também está à procura do seu espaço, de firmar a sua identidade, mas marcar o seu espaço também nesta área do património. E, portanto, basicamente, o nosso contexto, nós vemos da Associação Profissional de Conservadores Restauradores, nós defendemos este profissional, mas defendendo este profissional, nós acreditamos piamente que defendemos o património, porque este profissional é uma figura central e incontornável naquilo que é a preservação do património. E, portanto, aquilo que eu vos trago aqui é a estrutura da apresentação. Portanto, vamos falar do que é a associação em si, uma nota breve, aquilo que têm sido as principais iniciativas da associação, procurar compreender aquilo que é a realidade da conservação e restauro em Portugal, quer ao nível dos profissionais, quer ao nível das empresas, o enquadramento legislativo, onde é que nós surgimos, quando surgimos, aqui alguns exemplos de intervenções em património edificado na Madeira, fazendo a ponte com este espaço, e depois aquilo que são os desafios atuais da conservação e restauro. Breves notas só sobre a associação. A associação é criada em 95 e eu deixo aqui, destaco aqui duas referências que são importantes. A associação surge em 95, acompanhando aquilo que era uma orientação e uma determinação produzida em 84, definiu pela primeira vez o que é o conservador-restaurador e também as diretrizes da Confederação Europeia de Associações de Conservadores-Restauradores. E estes dois momentos são marcos importantes, desde logo, porque produzem documentos que definem o profissional, definem um código de ética e de ontologia e depois fazem uma declaração que é de ruptura relativamente ao passado. Basicamente, o que dizem é, para além de que o conservador-restaurador tem que ter uma formação específica para a área, dizem também que o conservador-restaurador não cria. Pronto, isto é importante porquê? Porque o conservador-restaurador e durante muito tempo, ainda hoje esse equívoco persiste, esteve muito sempre ligado àquilo que é o trabalho do artesão, ou à figura do pintor-restaurador, ou do escultor-restaurador, e portanto são estes dois organismos, e principalmente o ICOM 84, que diz perentoriamente a intervenção de conservação e restauro não pressupõe um processo criativo. Em 2001, a Associação passa a integrar a Confederação Europeia de Associações de Conservadores-Restauradores. Neste momento, a Confederação representa 25 associações de 25 países. Os profissionais organizaram-se desta forma. Nós temos um delegado eleito desde 2002, que neste momento ocupa a função de presidente da Confederação Europeia. Somos a única associação profissional na área da conservação e restauro que tem uma publicação científica focada apenas nos estudos na área da conservação e restauro e do património. E desde 2007 integramos um órgão consultivo, que já não existe, que é a SMUCRI, mas que, com o novo ordenamento da área do património, passámos a estar nos órgãos consultivos da Museu, Monumentos e Palácios e também da Património Cultural, IP. Pronto, quais são os nossos objetivos, a nossa missão? O profissional, e um profissional sempre nesta relação com o património. Nós, muito daquilo que fazemos, vincamos sempre, nós defendemos o profissional, mas acima de tudo defendemos o património. Acreditamos que este profissional é fundamental ao património e nesta relação nós marcamos a nossa posição, mas o património anda de mão dada com a defesa do profissional. Depois de promover este código de ética, que existe desde o início da década de 90, o que temos feito nos últimos anos, procurar estabelecer o reconhecimento legal do profissional, portanto, a regulação da profissão. Outro aspecto importante, aquilo que é as ações que procuramos fazer na sociedade civil, esclarecendo que é o profissional, o que é a profissão, procuramos também ter uma posição interventiva, reportando aquilo que são situações que colocam em causa o património, porque a própria lei de base do património tem isso definido, ou seja, as associações ligadas à defesa do património têm esse dever, essa obrigatoriedade, e decorrente do facto de termos publicação científica, temos também aqui a questão da edição e da publicação de conteúdos sobre as áreas, sobre a área da conservação e restauro. O que foi feito nestes anos, desde que a ARP existe,
Nós estivemos em 2001 ligados a, a uma lei, que era uma lei de carreiras para os museus e que era também pensado para os conservadores-restauradores. Existiu a carreira de conservador-restaurador. Ela desaparece em 2005, 2006, com uma grande reforma que existiu nas carreiras, na altura no governo do José Sócrates, mas isto respondia a uma parte, mas não respondia à questão de fundo, que é, temos uma lei de bases que define que as intervenções devem ser feitas por profissionais com qualificações e experiências adequadas para o efeito, mas nunca o definiu. E, portanto, esta lei de carreiras orientava-se para aquilo que era a entrada no Estado, mas não definia qual era esse profissional. E, de facto, o que veio a mostrar que não era esta a resposta foi, a partir do momento que acabou a carreira, deixou de haver enquadramento. Tivemos naquilo que é o Decreto-Lei 140/2009, que é aquele que orienta as intervenções em património classificado, na fase de relatório, direção de obra e execução. A ARP foi membro ativo e que participou neste processo, tendo conseguido algumas vitórias, mas muito aquém daquilo que ainda era o desejado. E desde 2013, 2014, participamos então neste órgão consultivo que é a SMUCRI. Mais recentemente, em 2019 e agora em 2024, apresentámos uma queixa à Provedoria de Justiça relativamente a este facto, ou seja, há uma lei de base do património que define que os profissionais têm de ter qualificações e competências adequadas para o efeito, mas nunca foi feita essa definição. E, portanto, a Provedoria tem mesmo como propósito atender aquilo que são aspectos lesivos na legislação ou omissos. Existem estas queixas a decorrer e que, portanto, apontam precisamente para estes aspectos. Em 2019, 2020, como um corolário de um trabalho de 8 anos, estivemos envolvidos naquilo que foi o processo de revisão dos códigos de atividade económica e em 2025, ou seja, no próximo ano, pela primeira vez vamos ter já um código de atividade económica específico para a conservação e restauro. Tínhamos já conseguido em 2022 para os profissionais independentes, os códigos CIR, e a partir do próximo ano passamos a ter um específico para a área da conservação e restauro. Conseguimos também, fruto de uma petição que lançámos em 2019, sermos ouvidos na Comissão de Cultura e Comunicação, e basicamente a petição centrava-se nesta reivindicação, definir o perfil, definir o profissional. Daí houve desenvolvimento de trabalho, conseguimos que fosse aprovada por unanimidade um projeto de resolução por todos os partidos, dizendo exatamente isto ao Governo de então: tem que se definir quem é o profissional, quem é que está apto a intervir em património classificado e, em 2022, este aspecto dos códigos de atividade que passaram então os códigos de imposto de rendimento singular a ter também a figura do conservador-restaurador. Olá, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Eu agora vou mostrar um pouco o que é a conservação e restauro, qual é a definição de conservação e restauro e quem é o conservador-restaurador, quem é este profissional. A conservação e restauro define-se por ser uma disciplina de bases científicas e humanísticas com o propósito de preservar sustentavelmente a integridade física e histórica do património cultural, prolongando assim a sua vida de tempo útil, sem comprometer a sua autenticidade e o seu valor intrínseco e a sua significância. E quem é o conservador-restaurador? É o profissional especialista do sector do património cultural que tem a formação, o conhecimento, as competências e a experiência que lhe permite definir, implementar procedimentos no âmbito da conservação preventiva, da conservação curativa e restauro, nas diferentes tipologias que constituem o património, seja ele edificado, seja ele património móvel. Dentro do património móvel também temos uma série de tipologias diferentes, que são as várias especialidades que existem na profissão de conservação e restauro, que pode ir desde documentos gráficos, pintura, escultura, textas, azulejos e muito mais por aí, as especializações. Mas o que é exatamente... Desculpem. Ainda caracteriza-se este profissional pela convergência de conhecimentos teóricos e competências práticas e pela sua capacidade de avaliação sistemática das questões éticas e estéticas. Nós, para intervencionarmos, temos que ter sempre presente as questões éticas e estéticas também presentes.
Mas o que é então isto da conservação preventiva, o que é a conservação curativa e o que é o restauro? São as três vertentes que nós, profissionais da conservação e restauro, atuamos. A conservação preventiva são as medidas que visam prevenir ou minimizar a deterioração dos bens culturais sem intervenção direta sobre os mesmos. Ou seja, atuam sob o controle dos fatores de degradação. O que é isto na nossa prática? Desde o correto acondicionamento dos bens patrimoniais, desde o controle e monitorização da iluminação, controle e monitorização de temperatura e umidade relativa e o controle principalmente da monitorização dos poluentes do ar, que é um dos principais também fatores de degradação do património, seja ele edificado, seja ele móvel. Aqui temos vários exemplos, desde as limpezas que fazemos recorrentemente, desde aqui, neste caso, a situação, não tenho aqui para apontar, mas não interessa, aqui nestas fotografias, o próprio controle e monitorização das pragas, que também é um dos principais fatores da degradação. Vou passar atrás porque... este já falei. Aqui, tudo para a conservação preventiva. O que é primeiro preciso realizar? Fazer, lá está, um levantamento dos riscos que estão inerentes aos fatores de degradação. Quais são os riscos? O que é que está a atuar sobre a degradação do património? E depois disso, então, implementar ações sobre esses fatores de forma a minimizar a ação e a sua degradação. Isso é a conservação preventiva e é um dos trabalhos que nós, conservadores, restauradores, fazemos. Uma outra vertente da nossa profissão é a conservação curativa, que são todas as ações aplicadas de maneira direta sobre um bem ou um grupo de bens culturais que tenham como objetivo de ter os processos de deterioração presentes ou até reforçar e estabilizar a estrutura dos mesmos. Neste caso, temos ações como, por exemplo, consolidações, fixação de policromias, o próprio tratamento de desinfestação dos insectos xilófagos ou de outras pragas existentes, o devido acondicionamento também com os materiais adequados à sua conservação. Isso são algumas ações que nós aplicamos na área da conservação curativa. A curação e restauro. O restauro propriamente dito são intervenções no bem cultural que visam recuperar a sua integridade estética, conceitual e intelectual através de técnicas, lá está, que implicam os princípios éticos, como a intervenção mínima, a compatibilidade e reversibilidade de materiais e de técnicas e respeito pela integridade estética e histórica, com o objetivo de reparar os danos existentes sem comprometer a sua autenticidade. Ou seja, atuamos diretamente sobre a componente estética do objeto. Isso é que é o restauro. Por exemplo, nos levantamentos de repintes, as próprias limpezas de sujidades, a remoção de vernizes, como também, por exemplo, a reconstituição de objetos, aquilo que chamamos a reintegração cromática de lacunas e o próprio preenchimento de lacunas, quando existentes, de material. Então, quais são as competências do conservador-restaurador? A sua formação permite que tenha competências, quer ao nível do exame e do diagnóstico, da avaliação e do contexto de uso e inserção do património cultural, de definição da metodologia da conservação e restauro, a própria execução da metodologia da conservação e restauro. Também da documentação, tem competências a nível da documentação, quer do ponto de vista da realização dos relatórios prévios, como os relatórios finais das intervenções. Os relatórios prévios normalmente estão associados à fase do projeto, ou seja, o que antecede a intervenção, que é o exame e o diagnóstico. A própria gestão tem competências também do ponto de vista da gestão e do planeamento e competências ao nível da investigação. Atualmente existem em Portugal três estabelecimentos do ensino superior que dão o curso de conservação e restauro e o conservador, uma pessoa que queira seguir a profissão de conservador e restaurador deve tirar a licenciatura em conservação e restauro, seguindo-se do mestrado em conservação e restauro, normalmente com a especialidade em questão. Agora aqui o Luís não pode falar. Okay. Pronto, entrando aqui na parte da caracterização dos profissionais e empresas,
Os dados que vos trago aqui, eles assentam em 3 inquéritos que nós realizámos. Alguns deles já têm algum tempo, alguns aspectos que poderão ter mudado, outros aspectos nós acreditamos que se mantêm exatamente como então, e portanto resultam de 3 inquéritos, um centrado na compreensão da parte laboral, outro dos procedimentos concursados e depois um que fizemos mais recente em 2020, no tempo da pandemia, que nos permitiu também, ou que pretendíamos também perceber o impacto da pandemia no setor. Quando olhamos para os profissionais, falamos maioritariamente de indivíduos do sexo feminino. É hoje, já era no meu tempo, há 25 anos atrás, quando tirei a formação, éramos poucos homens, muitas mulheres. Hoje em dia continua a ser exatamente a mesma coisa. É predominantemente o universo feminino. Faixas etárias é uma profissão constituída maioritariamente por faixas etárias mais novas, concentrando-se aqui entre os, se considerarmos entre os 20 e os 30, os 31 e 40, são cerca de 50%. E uma coisa também que nós fomos percebendo nos inquéritos é a pouca representatividade das faixas etárias mais altas. O que quer dizer que, se por um lado há muita gente jovem, a longevidade da profissão não é muito significativa, há um grande abandono da profissão. Aquilo que predomina em termos de formações, e aqui sim os dados mudaram ligeiramente, em 2020 era sobretudo a formação de... Não, aqui desculpem. Em termos de formação, o que predominava eram os 5 anos de formação, em 2020, logo seguido da formação de Bolonha 3+2. Esta realidade hoje mudou um pouco, será ela por ela, mas esta era a realidade nesse contexto. 110% dos profissionais eram profissionais do setor técnico-profissional. Outro aspecto que para nós também é relevante tem a ver com as especialidades. Quando nós fazemos a formação em conservação e restauro, temos uma licenciatura e o mestrado deve ser especializante. E o que nós observamos é que temos um enorme número de profissionais que acabam por fazer muitas outras especialidades para além daquilo que é a sua especialidade de formação. Ou seja, se considerarmos aqui neste universo todos aqueles que que fizeram intervenções em 3 ou mais especialidades, falamos de 61%. Isto pode estar relacionado com o quê? Por um lado, pela enorme dificuldade que os profissionais têm em sobreviver só com uma especialidade. A polivalência é um fator determinante para a profissão, para a sobrevivência na profissão. As próprias empresas não têm capacidade, muitas delas, de se afirmar única e exclusivamente numa só especialidade. E depois, mesmo ao nível do setor do Estado, os conservadores restauradores, como são muito poucos, acabam por ter que fazer muita coisa. E, portanto, aquilo que nós vemos é uma realidade marcada pela polivalência. Qual é o problema disto? É que há um sentido associado ao que é a qualidade e a excelência nas intervenções que está muito associado a uma ideia de especialização. E, portanto, quando nós temos profissionais maioritariamente generalistas com dificuldades em afirmar um percurso especializante, é a qualidade das intervenções que acaba por se ressentir. Em termos daquilo que é o contexto da empregabilidade, cerca de 77% dos profissionais são trabalhadores por conta de outrem ou recibos verdes. Portanto, o setor público não tem um peso tão significativo quando comparado com o privado naquilo que é a empregabilidade dos profissionais. Quando estes profissionais, ou quando olhamos para os trabalhadores por conta de outrem, aquilo que nós vemos é o enorme peso das empresas, e depois, dentro do Estado, a administração municipal, a administração local, com um peso muito mais significativo do que a administração central. Em termos de meses de atividades, é uma profissão que a taxa de desemprego é relativamente baixa. Isto é uma das conclusões do inquérito. Há cerca de 5, 6% de taxa de desemprego. A questão tem a ver com o tipo de emprego e a qualidade do emprego que é criado. E o que acontece é que muitas das vezes os profissionais têm até facilidade em entrar no mercado, mas depois aquilo que são as condições de emprego marcadas pela precariedade, pela uma vida de muita itinerância, faz com que, à medida que se vai avançando, vai existindo um grande abandono. Em termos remuneratórios, é uma profissão precária e não muito bem paga.
Aquilo que nós apurámos foi que, em termos de valores médios de remuneração e pensando num vencimento líquido, não estamos a falar de valores brutos, o valor médio de remuneração mais representativo nos inquéritos que fizemos situa-se entre os 7.600 euros e os 12.500 euros. Ou seja, que é um valor enfim, é um valor muito pouco expressivo e é um valor muito baixo. E isso depois nota-se também, vêm-se também diferenças quando comparamos trabalhadores independentes e trabalhadores por conta de outrem. Grosso modo, quer os independentes, quer os por conta de outrem, acabam por estar localizados naquele intervalo dos 7.600, 12.500. Mas pronto, aquilo que nós percebemos também é que naquilo que é o intervalo mais elevado, os trabalhadores por conta de outrem são aqueles que têm mais probabilidades de um vencimento mais elevado quando comparado com um prestador de serviços. Entrando agora aqui na realidade das empresas, falamos essencialmente do universo de pequenas empresas, e aqui, ou melhor, nem é pequenas empresas, microempresas. O que predomina são as sociedades por cotas, mas se considerarmos aquilo que é a realidade das empresas em nome individual e as sociedades unipessoais, representam 60% do setor. Portanto, é um setor com pequenas empresas que também é reflexo daquilo que é a envergadura económica do próprio setor. Outro aspecto que nós procurámos apurar, isto aqui ainda referente ao de 2020, que tinha a ver com o número de trabalhadores e fruto exatamente desta realidade, aquilo que também que nós conseguimos perceber é que cerca de 60% das empresas tinham menos de, ou melhor, mais de 60% das empresas tinham menos de 10 trabalhadores. Pelos 11 intervalos há uma distribuição, mas pronto, a distribuição que vemos aqui acompanha esta realidade de pequenas empresas. E isto reflete-se depois também naquilo que é a longevidade das empresas. 82% das empresas têm uma longevidade inferior a 20 anos e só 17% das empresas têm uma longevidade superior a 20 anos. Portanto, muito difícil enquanto realidade económica, quer para os profissionais, quer para as empresas. E isso depois vê-se também naquilo que é a faturação. Há aqui uma desformatação do slide, mas pronto, no essencial, aquilo que foi o intervalo mais representativo situava-se entre os 30 mil euros e 50 mil euros. Foi o intervalo mais representativo. E o que nós retiramos daqui é que 62% das empresas tinham um volume de faturação inferior a 150 mil euros e só 12% é que tinham um volume de faturação superior a 500 mil euros. Fruto disso, o que nós temos é muitas empresas, para além da conservação e restauro, a ter que ter outra atividade complementar que permita aguentar aquilo que é a atividade económica. Entrando aqui na parte dos procedimentos concursais, fazendo já aqui uma relação com a parte do património edificado, em termos de enquadramento na legislação, aquilo que enquadra intervenções em património, basicamente, é o Decreto-Lei 140, património classificado, e desde 2019 há aqui uma outra realidade que toca, não estabelece a obrigatoriedade do conservador-restaurador, mas vem abrir esta necessidade, que foi um decreto-lei orientado para a parte da reabilitação e que veio responder a um projeto criado pelo governo de então, que era o Reabilitar com Regra. E aqui há algumas nuances que são introduzidas e que vêm sublinhar a importância também da presença do conservador-restaurador, ainda que de uma forma não explícita. Mas o que é que nós observamos na legislação de património classificado, e quando olhamos para os imóveis, nada obriga à presença do conservador-restaurador. Seja na fase de projeto, diz apenas que tem que ser um profissional com qualificações e experiência adequada para o efeito, sendo que o que acontece é que isto abre o espaço para a discricionariedade e quem lança os projetos é que define essas qualificações e essa experiência. Isto, portanto, no âmbito do relatório prévio. Não, ok, já está. Pode ser aqui um mau contacto só. Na fase de projeto e depois ao nível da própria execução, mesmo quando estamos a falar de edifícios, património classificado, imóveis, é completamente omisso quais são os profissionais que devem estar presentes nas intervenções. No âmbito dos bens móveis, os bens móveis é o único aspecto em que a legislação prevê a existência do conservador-restaurador na fase de projeto,
diz que tem que ser um técnico com estes 5 anos de formação em conservação e restauro e 5 anos de experiência, aplicando o mesmo à direção, mas é completamente omisso no âmbito da intervenção. E no que diz respeito aos bens móveis integrados, é completamente omisso relativamente ao projeto, à direção e à intervenção. Portanto, basicamente, temos um diploma que estabelece regras relativamente a estas fases, mas depois é muito genérico e muito pouco detalhado no que diz respeito à definição de muitos dos aspectos relacionados com qualificações e experiências. Há aqui uma pequena diferença. Há aqui um outro aspecto que aqui toca na parte da reabilitação, que teve a ver com este Decreto-Lei 95 de 2019, que pela primeira vez na legislação, no âmbito da reabilitação, se vem ou é definido que passa a ter que haver um respeito expresso pelo aquilo que eram as pré-existências. E para haver esse respeito expresso pela pré-existência, inevitavelmente isto implica vários profissionais a olhar para o património e a pensar precisamente essa pré-existência. No âmbito dos procedimentos concursais na área da conservação e restauro, eu, antes de entrar nos números, só deixar aqui 3 citações. Isto reportam a um livro produzido em 2007, que foi produzido no âmbito da União Europeia, um livro branco, que era para o futuro das empresas na área do património e na área da conservação e restauro. E basicamente o que é que aqui diz, o que é que cada uma destas citações reforça? Em 2007, um dos grandes problemas era a questão do preço. O que se dizia aqui é que os concursos mostravam cada vez menos seletivos em termos de qualidade na escolha das empresas e que os critérios financeiros eram o fator preponderante. E a questão da regra do licitador mais barato, o impacto que isto começava a ter e o impacto que isto tinha no próprio setor, na sustentabilidade do setor e na sustentabilidade das empresas. E dizia também que isto estava muito relacionado com quem? Com as instâncias de decisão, públicas ou privadas, e que estavam a fazer com que as empresas de conservação e restauro fossem colocadas num patamar concorrencial com outras empresas que nada tinham a ver com o setor. Isto foi muito evidente no tempo da Troika, em que se fez todo um conjunto de alterações na parte da reabilitação e mesmo nos próprios concursos de património, em que passámos a ter muitas empresas oriundas da construção sem qualquer portfólio na área do património, que fez inevitavelmente com que muito dano fosse produzido em património e que as próprias empresas de conservação e restauro fossem cada vez perdendo espaço, um espaço maior e cada vez mais numa lógica de subempreitadas. Portanto, e entrando só na fase dos concursos e acelerando, só para ter uma ideia, pronto, isto foi tirado em 2016, mas não é diferente agora, porque nós continuamos no setor e continuamos a lidar com isto diariamente. Em termos de concursos, maioritariamente concursos públicos, pouca expressão para os concursos com prévia qualificação, que são concursos que são importantes nos fatores de diferenciação e de seriação. E aquilo que nós identificámos foi que 57% dos concursos tinham como critério preço mais baixo. E depois, aqueles que tinham como critério valência técnica superior ao preço, apenas em 18% dos procedimentos concursais isso acontecia. E se considerássemos aqueles procedimentos concursais que tinham, ainda que valorizassem critérios de qualidade, mas que os critérios de qualidade tivessem um peso inferior ao preço, 86% dos concursos são decididos pelo critério preço. E isto, inevitavelmente, tem um impacto brutal na qualidade das intervenções. E, olhando também para os procedimentos, aquilo que nós vimos naqueles que têm critério de qualidade, as memórias descritivas é o que representava o peso maior e a questão das qualificações apenas tinha um peso de 13%. E aqui já se começava a ver uma reconfiguração do mercado, que era o peso da reabilitação e da conservação e restauro de uma forma associada e que isso veio a tornar cada vez mais determinante, sendo que hoje o que temos é cada vez mais empreitadas e concursos em que as empresas de conservação autonomamente não podem ir, têm que ir sempre associadas a empresas na área da construção. E pronto, só para dar mais um exemplo, relativamente à questão dos júris, conservadores-restauradores, que a própria legislação, no único aspecto que tem lá a figura do conservador-restaurador, diz que tem que estar nos concursos para património classificado de bens móveis,
em 45% dos casos nem sequer era identificado e nem tinha sequer conservador-restaurador. Eu vou agora mostrar aqui alguns exemplos de intervenções de conservação e restauro que foram feitas no património edificado na região. O primeiro exemplo que eu trago é um exemplo que foi em 2006-2007, foi nos tetos e no teto da nave central da Igreja do Colégio, da Igreja de São Evangelista, e as pinturas murais. Isto é, os conservadores restauradores tiveram um papel fundamental porque este teto estava muito escurecido devido ao tempo e à fuligem de velas que foram utilizadas no passado durante muitos anos, e não se via praticamente nada do desenho, e quando se começou os trabalhos, começou-se a perceber a belíssima técnica de rompoeiro que o teto é feito. Em relação às pinturas murais da nave, elas estavam pintadas com uns marmoreados de século XIX, inícios de século XX, e entretanto começou-se a perceber que existia alguma coisa por baixo, foram feitos alguns métodos de exame e análise para perceber realmente o que é que existia, e depois de muita discussão e da viabilidade ou não de levantar um repinte, porque levantar um repinte pressupõe-se sempre, lá está, questões éticas que são necessárias primeiro ter em conta, não só éticas, mas também da viabilidade, ou seja, se o levantamento do repinte põe em causa a conservação da pintura original que está por baixo, é preciso ter cuidado e pensar bem se é preferível levantá-lo ou manter o que existe. Neste caso foi feito o levantamento e pôde ficar à vista as pinturas murais do século XVII e XVIII que existiam por baixo do marmoreado. Outro exemplo que eu trago aqui não é propriamente um exemplo de património edificado, uma intervenção de conservação em património edificado, mas sim do retábulo do altar-mor, que é um património móvel integrado dentro de um edifício classificado, que é a sede do Funchal. Eu trago aqui este exemplo que acho que foi um bom exemplo de mostrar o que é que uma equipa multidisciplinar pode fazer em favor da proteção de um património. Teve duas fases, este projeto. A primeira fase foi em 2011 e foi a fase de exame e diagnóstico e de estudo prévio, que levou à caracterização do próprio retábulo, quer da estrutura retabular em talha dourada e das próprias pinturas. O próprio diagnóstico, ou seja, o levantamento das patologias que existiam e o estabelecimento da metodologia de intervenção. Aqui vemos algumas fotografias que mostram esse trabalho interdisciplinar que houve desde os conservadores restauradores, aos historiadores de arte, aos físicos, aos químicos, aos engenheiros técnicos de materiais. Tudo isso levou a que se pudesse depois fazer uma intervenção sustentável e integrada do retábulo. Aqui temos alguns exemplos depois dos trabalhos que foram feitos, como a limpeza, fixação de policromia, aqui o levantamento de repintes, porque algumas pinturas tinham repintes, é normal isto acontecer. Ao longo dos séculos elas eram repintadas, que era a forma de restaurar na altura pelos pintores restauradores que existiam. A reintegração cromática, a aplicação de verniz, a consolidação do próprio suporte da madeira. Aqui mais exemplos de como é que era o estaleiro, pode-se assim dizer, no retábulo. E isto foi o resultado final, o antes e o depois do retábulo. Trago aqui um exemplo mais recente do teto da sede do Funchal. Penso que muitos já tiveram mais oportunidade de acompanhar este trabalho, até porque foi aberto também à comunidade com visitas. O anterior também foi. Isto tem sido quase todas estas intervenções. É bom referir esta questão de abrir à comunidade com visitas para perceber, lá está uma vez mais o conservador-restaurador, tem também essa obrigação de transmitir a ideia do que é aquilo que nós fazemos, o que é que nós fazemos pelo património. Aqui foram trabalhos que foram executados. Aqui no primeiro vemos a limpeza mecânica, aqui a consolidação e a fixação da folha de ouro. Neste caso aqui é a própria consolidação da madeira, da estrutura. Aqui novamente a limpeza da folha de ouro.
Sim, é tudo limpo a cotonete, não é um mito. Este não é um mito. Aqui, uma vez mais, os conservadores restauradores a falarem, a tentar perceber a situação. Neste caso é uma visita que foi feita, e aqui está as fotografias de como estava antes e de como estava depois. Aliás, quem for agora à sede do Funchal vê nitidamente o trabalho que foi feito e o bom trabalho que foi feito no teto. Trago aqui o exemplo dos azulejos, um outro exemplo de um dos conservadores restauradores no património edificado, são também fundamentais o trabalho que é na recuperação dos azulejos. Muitas vezes achamos que os azulejos já não faz sentido ou já estão num estado de degradação tal que o melhor é removê-los e se calhar colocar réplicas. E os azulejos nesse aspecto é um património que é muito vulnerável a isso. Remover os antigos e fazer réplicas e colocar novos, e vimos vários exemplos de que isso acontece. Neste caso aqui, no convento de Santa Clara, trago o exemplo dos azulejos do Corchel, da torre e da cúpula, onde os conservadores restauradores tiveram o trabalho de tentar perceber as patologias, não é? E depois definida a metodologia, foram feitos trabalhos de remoção de alguns azulejos que já não cumpriam a sua função, porque o azulejo tem o vidrado que cumpre a função de isolamento, se esse vidrado já não existe, já não faz sentido o manter, então esses azulejos tiveram que ser removidos e colocados aí, então, réplicas. Os azulejos que ainda tinham, já não me lembro muito bem, mas penso que o critério foi 70% do vidrado. Esses mantiveram-se, até 70% do vidrado mantiveram-se e foram intervencionados com preenchimentos de lacunas, fixação do próprio vidrado, preenchimentos com as massas e a reintegração cromática no final. E este era o aspecto antes, como é que estava, como é que se encontrava e como é que ficou. Não tenho aqui imagens, mas a intervenção neste Corchel também foi ao nível das cantarias, pelos conservadores restauradores. Eles intervieram na parte das cantarias do Corchel. Este é um outro exemplo também no convento de Santa Clara, de uma capela, peço desculpa, não é a capela de São Domingos, é a capela de São Gonçalo Amarante, é um erro que está ali. Esta capela, nos anos 50, pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, fez obras em Santa Clara, e nesta capela foi retirado o retábulo que lá existia, colocado noutra capela que não tinha um retábulo, para abrir um acesso à igreja, porque esta capela fica em parede anexa com a igreja, então foi retirada por alguma razão, não sabemos a razão propriamente porque é que foi feito, mas foi retirado o retábulo, recolocado umas escadas, e para colocar essas escadas de acesso foi necessário retirar parte dos azulejos de maçaroca da capela. Nesta última intervenção que foi feita agora, estes azulejos, muitos deles andavam espalhados em caixotes pelo convento, em vários espaços do convento. Foi necessário fazer o levantamento e a reorganização e saber o que existia, o estado de conservação em que eles estavam. Primeiro, conservá-los do ponto de vista curativo, lá está, uma vez mais, fazer fixações, limpezas, colagens, e então depois para seguir só o assentamento dos azulejos e novamente. E o retábulo voltou para a sua capela original. Trago aqui um outro exemplo, que foi de um teto. Estas tábuas de madeira eram de um teto, de uma capela também de Santa Clara. É um teto policromado, em madeira policromada do século XVII, e também encontrava-se desmontado, espalhado por vários sítios do convento. Foi necessário perceber se era possível reconstituí-lo. Ainda existiam algumas tábuas e entre elas ficarem em reserva ou tentar-se fazer a reconstituição, optou-se por fazer a reconstituição. Foi preciso fazer primeiro, uma vez mais, o tratamento de todas as tábuas, que era ao nível da consolidação do suporte, da fixação da policromia, limpeza, algumas pequenas reintegrações, aqui a reintegração foi mínima, e para proceder depois à montagem do teto.
este desenho final é apenas já uma reconstituição digital, não é? De como é que poderia ser, como é que seria se existissem as... Foi muito difícil de percebermos que as tábuas eram todas no mesmo retábulo, porque todas as tábuas, ou seja, cada nível tem um desenho completamente diferente do outro. Então, inicialmente, nós achávamos que tínhamos tábuas de 3 ou 4 tetos, mas depois começámos a perceber que não, e lá está, tivemos que pesquisar estes tipos de tetos, como é que são construídos estes tipos de tetos, para perceber que, afinal, era tudo o mesmo teto e pelas dimensões, coincidia com as dimensões do teto desta capela. Aqui, só para finalizar. Concluindo, sim. Os desafios da profissão, aquilo que nós temos trabalhado nos últimos 3 anos, com os 2 últimos governos, porque pronto, os governos têm sido vários, e temos estado a trabalhar a alteração do Decreto-Lei do 140, para introduzir precisamente a questão do conservador na parte do património imóvel, no móvel integrado e no móvel em todas as suas dimensões, quer ao nível do relatório, quer ao nível da direção, quer ao nível da execução. Concluir isto também para aquilo que é a lei de quadro dos museus, porque tem também as mesmas lacunas. Algo que temos vindo a trabalhar na parte do ensino para que haja um processo de acreditação dos cursos, ou seja, aqueles cursos de facto que formam conservadores restauradores. Outro aspecto muito importante relacionado com o património é algo que a Associação defende, que é que seja criado um regime de exceção no âmbito da contratação pública quando há património, quando falamos de reabilitação. Porquê? Porque o que acontece na reabilitação é que nós temos um edifício que tem elementos patrimoniais e que são esses elementos patrimoniais que determinam que seja reabilitação. E daí decorre todo um conjunto de mais-valias, de isenções, do que seja, para quem é o promotor da obra. Só que depois o que acontece ao nível da intervenção é que o património é mais uma empreitada como todas as outras. Está exatamente ao mesmo nível das caixilharias, das canalizações, do que seja. E, portanto, se há aqui o elemento patrimonial, que é o elemento diferenciador, que faz com que seja aplicado o regime àquele imóvel, tem que haver também um regime de exceção que enquadra as intervenções nesses elementos patrimoniais. E pronto, naquilo que nos diz respeito, o maior envolvimento associativo por parte dos profissionais, mas isto não é só um problema nosso. Portugal é o país da Europa com mais baixa taxa de participação associativa, e, portanto, temos muita dificuldade em conseguir trazer pessoas para a associação. Só aqui 4 ideias que achamos que são fundamentais para o nosso trabalho, o nosso papel na preservação do património. Ou seja, para garantir a conservação do património móvel integrado, é essencial que, em primeiro lugar, se assegure a conservação do património edificado. Ou seja, o património edificado é importante ser preservado porque ele depois é que vai ser, na maior parte das vezes, o que alberga o património móvel integrado. Por isso é fundamental que o património edificado seja cada vez mais intervencionado e preservado. O conservador-restaurador deve fazer parte integrante da fase, não só da concepção do projeto, não é? Da intervenção propriamente dita, mas deve estar também integrado na fase que antecede a intervenção, na fase de projeto. Nenhuma intervenção, e isto acho que é muito importante, nenhuma intervenção de conservação e restauro será duradoura se não for implementado posteriormente um plano de conservação preventiva. Porque se não fizermos nada sobre os fatores de degradação externos que estão a provocar as patologias ao património, não há restauro que sobreviva e tem os seus dias contados. Para finalizar, o conservador-restaurador é crucial para que os edifícios históricos possam continuar a passar a sua história e a sua herança pelas gerações futuras. Muito obrigado.